Do maná do céu para você. Bom dia! O maná de hoje, a verdadeira graça. Eu vou estar lendo lá em João 3,16. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando hoje o Senhor falou, é a verdadeira graça, e aí foi quando o Senhor me levou a ler esse versículo falando sobre o que é a verdadeira graça, né? E foi quando o Senhor estava falando aqui do quê? Que Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E quando Ele começou a falar comigo, Ele falou assim, o que é a verdadeira graça? É pela graça que Ele fez isso, né? Nós não somos merecedora, mas Ele foi lá e já pagou um preço. Deu o seu filho para morrer na cruz. E foi quando o Senhor começou a me levar, né? E falou, né? Exatamente para eu focar no quê? Como que eu sei o que é a verdadeira graça? Que foi pela graça que o Senhor deu o filho dele para morrer na cruz. Que eu tenho a salvação. Como que eu sei? Porque é pela graça que nós somos salvos. Nós não somos merecedora. Mas como que eu sei? Crendo. Como que eu creio? Pela fé. E a fé vem através de onde? Da palavra. E aí foi quando o Senhor falou o que é, como que a gente crê? Fé. E aí o Senhor falou, se a gente não crê, o que a gente acontece? Nós vamos perecer. O que é perecer? Morrer. Ou seja, morrer a nossa fé. Porque se a gente crê, a gente tem a vida eterna. Se a gente não crê, nós vamos morrer. E o que é morte? Morte espiritual. Então o Senhor está falando assim, para aquele que nele crê, não pereça, não morra. O Senhor não quer que a gente morre. A morte que o Senhor está falando aqui é a morte espiritual, mas tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Que nós vamos morar no céu. E foi quando o Senhor estava falando do quê? Que tudo para a gente viver aqui, a gente precisa do quê? A fé. E lembrar que nós não somos merecedoras de nada. Que tudo que nós vivemos é pela graça. E aí foi quando o Senhor falou para mim. E foi quando o Senhor me falou e eu até anotei. A verdadeira graça é a graça. Que tudo que vivemos na graça é de graça. Ou seja, Ele já deu o filho dele para morrer na cruz por nós de graça, né? Que ele fala, a verdadeira graça. Já é dar o filho dele para morrer na cruz por nós. Já pagou um alto preço. Aí ele está falando, tudo que a gente viver aqui na terra é pela graça. E é de graça. Ou seja, tudo é... Como que nós vamos saber que é de graça? É fé. E aí foi quando o Senhor estava falando como que a gente demonstra a nossa fé. E foi quando o Senhor me levou a ler, porque tudo o Pai já deixou um exemplo para nós, né? Como que nós temos fé? Pela palavra. E é através do que, como que nós sabemos que a gente tem fé? É a gente crer no que a gente não vê, não é? Aí o Senhor já está falando o que aqui para nós? E Ele deixou um exemplo, porque tudo o que depende de nós aqui na Terra, nós fazemos. Mas o que é a fé? A fé é no que nós não vemos, ou seja, o que nós não conseguimos fazer. E aí foi quando o Senhor está falando o que é impossível para mim. Para Ele, nada. Para Deus, nada. Por quê? Porque Ele já está falando, é de graça. E é pela graça que vocês estão vivendo aí. E aí foi quando o Senhor falou comigo, é a verdadeira graça. Nós não somos merecedora de nada. Mas Ele é tão amoroso, nos amou tanto, que deu de graça o filho dele morrer por nós. Ou seja, pagou um alto preço, entregando o filho dele. E foi quando o Senhor começou a falar do que é a fé. Porque o Senhor ele já demonstrou aqui a entrega. E como que a gente tem fé? Entregando. E o que é a fé? Confiando. E como que a gente confia? Entregando de todo o coração. Né? Entregando para o Senhor, falar, eu confio. Mas como que nós vamos confiar no Senhor? E Ele está falando, é de graça. É a verdadeira graça. Eu já dei meu filho para morrer na cruz por vocês. E sem a gente nem merecer. E aqui o Senhor não veio perguntar se nós queremos ou não. Não, Ele deu de graça. Deu livre-arbítrio, se nós queremos ou não. Só que Ele está falando, tudo para nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos precisar do quê? Da graça. E como que nós vamos ter graça? Como que nós temos uma graça? É pela fé. De saber que já
pela graça, Ele já proporcionou tudo. E tudo o que nós não conseguimos é de graça e é dele. E aí foi quando o Senhor estava falando da fé, que muitas das vezes a gente está precisando de algo, de um milagre, né? E a gente fala, é só Deus, é só pela graça. É só pela graça mesmo. Mas como que nós sabemos disso? Aí ele está falando, como que nós alcançamos isso? Entregando, confiando de todo o coração. Porque o Senhor, ele já deixou aqui o maior exemplo da graça. Como? Deixando o filho dele morrer por nós. Já pagou um preço. Então ele está falando, não tem que pagar mais preço nenhum. É só entregar, confiar e descansar, porque já está tudo preparado para ele. Quando nós estamos aqui tentando fazer com as nossas mãos, lutando e falando, e aí foi quando o Senhor estava falando, eu já paguei um alto preço. Ele está falando, quando você já fez de tudo aqui, né? Isso o Senhor não está falando só de dinheiro, porque você fala, eu vou fazer de tudo. E o Senhor está falando, você já fez de tudo, né? E não tem solução? É a graça, é Ele que vai fazer. E o que nós precisamos fazer? Aí entra a fé. Já fez de tudo, não conseguiu, já orou. E aí é onde o Senhor está falando. Aqui Ele já deixa o exemplo pra gente. Se a gente seguir aqui, ó, é tão tremendo que eu não tô nem conseguindo, não sei nem se eu tô conseguindo explicar, assim, como o Senhor começou a falar comigo, que tudo aqui na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrega, porque a primeira coisa, Ele amou o mundo, e aí Ele falou, Ele amou tanto. Quando a gente ama, o que a gente faz? A gente se entrega, não é? E foi quando o Senhor falou, Ele amou tudo, que Ele entregou o Filho dele para nós, sem esperar nada em troca. E aí Ele já deu, só que Ele está falando, né? Todo o que nele crê, ou seja, nós temos que crer em Jesus. Se nós não cremos, nós não vamos ter a vida eterna. E isso é para tudo. Se a gente não crê em algo aqui, como que nós vamos crer que nós vamos ter a vida eterna? Como que nós vamos crer que Deus vai trazer uma cura? Como que nós vamos crer que Deus vai abrir uma porta? Como que a gente vai crer que vai ter uma libertação? Como que a gente vai crer que a gente tá tendo livramento? Como que nós vamos crer? É fé. A gente não vê, mas é crer. Como que a gente crê? Confiando. Confiando como? Confiando de todo o coração. Porque aí foi quando o Senhor estava falando, quando a gente tem algo para resolver, a gente fala assim, eu vou lá no fulano que eu confio no fulano, não é assim? Só que aí o Senhor está falando para nós hoje, da fé. A gente tem que confiar nele, saber que o Senhor, o que nós não conseguimos resolver, é Ele quem vai resolver, é Ele que intervém, porque Ele já fez tudo. E aí, muitas das vezes, nós estamos falando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a primeira coisa que nós temos que fazer é entregar. E como que nós entregamos? É fé. E como? Confiando. Como que a gente confia? Tendo intimidade com Ele. Porque para a gente confiar em alguém, a gente tem que ter intimidade, não é? E para a gente confiar no Pai, nós temos que ter intimidade com Ele. Então Ele está falando, entrega, confia. E aí Ele falando da espera, porque às vezes a gente acha que é na hora que vai acontecer. E não é o tempo do Senhor. Só que aí o Senhor também está falando outra coisa aqui pra gente. Não é, já está tudo preparado. E às vezes a gente quer na hora, e às vezes é algo que o Senhor vai fazer tão assim, e fala, nossa, por que né, eu não entreguei pro Senhor antes? Ele está falando, aqui já está dando exemplo para nós. A verdadeira graça é de graça. A gente não tem que pagar preço nenhum. Quando a gente está se esforçando, fazendo isso, às vezes a gente está lutando, falando, eu vou ter que pagar, eu vou pagar de tudo para acontecer isso. E o Senhor está falando, é de graça. A gente só precisa crer e ter fé e confiar. E foi quando hoje o Senhor estava falando o que é impossível para mim. E aí o Senhor falou, é a graça. Você não é merecedora, sim, mas é de graça. É a verdadeira graça. Da mesma forma que Ele já deu o Filho dele para nós. Então, aí quando o Senhor começou a falar de crer, né? E eu fiquei maravilhada, porque o Senhor está nos ensinando a gente a praticar, a exercer a nossa fé em tudo que a gente vê que é impossível aqui para a gente fazer. E aí Ele está falando, ou a gente crê para dar vida, ou a gente perece. Morte. Aquilo que a gente acha que é impossível, ou a gente crê da vida, né? Que a gente crê, como que a gente vai querer? Tendo fé, confiando e entregando para o Senhor. Ou a gente deixa morrer, perecendo, não crê. Aí é onde morre. E aí o Senhor está falando, se a gente crê, a gente vai ter a vida eterna. E isso é para tudo. Porque o que é de Deus, a gente
vai ser eterno. E ele está falando, é a verdadeira graça, já é de graça. Que o Senhor fale ao seu coração, como falou o meu, e continuará falando do que o Senhor hoje está falando a gente saber que já é tudo pela verdadeira graça, e é de graça, Ele já deu, já está tudo pago para nós, já está tudo preparado, nós só temos que entregar, confiar e esperar Ele agir, porque já é tudo dele e é para Ele. Que nós possamos hoje praticar isso, né? E exercer a nossa fé, porque o Senhor hoje Ele está falando muito simples. Ele deixou aqui a primeira coisa que nós temos que fazer para a gente crer é entregar, é a entrega e confiar. E como que a gente confia? Tem que para a gente entregar, assim, confiar totalmente, né? Que o Senhor fale no seu coração, como está falando ao meu. E eu vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná. Senhor, o Senhor falar da verdadeira graça, Pai, que é só pela graça que o Senhor já deu o seu Filho para morrer na cruz, e o Senhor está falando, é pela graça que nós vivemos aqui na terra, Pai, que já está tudo preparado e é de graça, Pai, que nós possamos, ó Pai, tudo que hoje nós talvez achamos impossível, o Senhor já está falando do que é da graça, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça, ó Pai, que o Senhor faz algo para a nossa vida, o Senhor já deu o Filho, então não há nada impossível para o Senhor fazer, que hoje, ó Pai, aonde há dúvida, ó Pai, nós possamos colocar a nossa fé, Pai, como o Senhor diz, como o Senhor já deixou, Pai, na Tua palavra, Pai, que não há impossível para Ti, Pai, que nós possamos, ó Pai, aonde nós estamos tentando com as nossas forças, Pai, que nós possamos simplesmente já entregar para Ti, confiar totalmente, mostrar, ó Pai, o verdadeiro amor a Ti, Pai, confiando e sabendo que o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a solução e o Senhor tudo fará, Pai, conforme a Tua vontade, porque o Senhor é o início e o Senhor é o fim, Pai. Não há nada, Senhor, que sai fora do Teu controle, mas o Senhor está querendo, Senhor, que nós dependemos de Ti totalmente, que nós entregamos, ó Pai. Se nós não confiamos aqui, Pai, na terra, em vida, como que nós vamos crer, Pai, que um dia nós estaremos na eternidade contigo, Pai, e que nós temos, ó Pai, que nós cremos totalmente em Ti, Pai. A minha oração é, Senhor, se tem alguém aqui, Pai, que ainda não entregou a sua vida a Ti, Pai, que ele possa fazer a primeira entrega, Pai, porque pra gente mostrar, ó Pai, demonstrar a totalmente confiança e saber que o Senhor vai fazer o impossível, nós precisamos primeiro entregar a nossa vida a Ti e confiar totalmente, Pai, porque o resto tudo o Senhor prepara, tudo está no Teu controle, já está tudo preparado, Pai, mas primeira entrega nós precisamos fazer, ó Pai, que é entregar a nossa vida a Ti. A minha oração é essa, eu Te louvo e Te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus, amém. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, tá bom? Dá seu like, tchau!